Imagine uma noite longa no extremo norte. O vento corta o rosto como lâminas de gelo. As estrelas parecem mais distantes do que nunca. E ao longe, no meio da escuridão, você jura ter visto algo se mexer. Não é gente, não é animal. É algo mais antigo, mais profundo. Algo que os antigos nórdicos conheciam muito bem e temiam ainda mais. Hoje, você vai caminhar por essa noite eterna comigo. Vamos atravessar florestas enevoadas, mares revoltos e montanhas gigantescas para encontrar as criaturas mais aterrorizantes da mitologia nórdica. E aviso de antemão, quanto mais descermos nesse mundo de lendas, mais você vai entender por que os vikings não tinham medo à toa. Respira fundo. A fogueira está acesa. As histórias vão começar. Vamos para o meio da floresta. É fim de tarde. A luz atravessa as árvores em feixes dourados, o chão está coberto de folhas úmidas e o silêncio é quebrado apenas por pássaros e pelo estalar de galhos sob seus pés. De repente, você vê alguém, uma figura humana aparentemente. Uma mulher de beleza impressionante, com cabelos longos como riachos escuros e olhos que brilham com uma mistura de curiosidade e mistério. Ela sorri. A voz é suave, convidativa. Tudo nela parece encantador. Mas há algo errado que você não percebe de imediato. Na mitologia e no folclore nórdico, existe a Huldra, um tipo de espírito da floresta. À primeira vista, ela pode parecer uma pessoa normal. Linda, charmosa, misteriosa. Mas por trás, suas costas são ocos como o tronco de uma árvore, ou cobertos por casca de madeira, raízes e musgo. Em algumas versões, ela também possui um rabo de animal, como de vaca ou raposa. Ela é o perfeito encontro entre sedução e perigo da natureza. A Huldra pode oferecer ajuda, indicar caminhos, prometer atalhos, mas nem sempre suas intenções são claras. Em algumas histórias, quem a segue se perde na floresta para sempre. Em outras, quem a trata com respeito e honra é abençoado. Ela é aterrorizante porque representa aquilo que brilha bonito na superfície, mas esconde algo estranho quando você olha mais de perto. A floresta, na cultura nórdica, nunca foi apenas um lugar com árvores. Era um reino vivo, cheio de presenças. E algumas dessas presenças, como a Huldra, podem andar ao seu lado sem você nem perceber, até ser tarde demais. Agora vamos entrar em um cenário muito mais familiar. Um quarto escuro. Uma pessoa está deitada, tentando dormir. Lá fora, o vento frio passa pelas frestas da janela. Tudo parece normal. Ela fecha os olhos, deixa o pensamento flutuar, quase alcança o descanso, mas algo muda. De repente, ela sente que não consegue se mexer. Os olhos querem abrir, mas é difícil. O corpo quer reagir, mas está pesado. E pior ainda, surge a sensação nítida de presença. Como se alguém estivesse sentado ali, sobre o peito, tirando o ar, impedindo qualquer movimento. Essa sensação, tão conhecida em relatos modernos de paralisia do sono, era explicada na tradição nórdica por uma criatura chamada Mara. A Mara não é um monstro gigantesco, nem um dragão. Ela é discreta, silenciosa, e talvez por isso, ainda mais assustadora. Diziam que ela entrava nos quartos à noite e se sentava sobre as pessoas adormecidas, causando sonhos confusos, sufocantes, cheios de angústia. Daí vem a palavra Mari, em inglês, dentro de nightmare, o pesadelo. Para os antigos, Mara era a personificação daquele medo que só aparece quando tudo está quieto. A certeza de que alguém está olhando para você no escuro, mesmo quando você sabe racionalmente que não há ninguém ali. Talvez você já tenha acordado sem conseguir se mexer, com o coração disparado, sentindo um peso estranho no peito. Hoje a ciência tem explicações, mas para muitos, ainda há algo de inquietante na ideia de uma figura invisível, paciente, que só aparece quando você está mais vulnerável. Agora volte comigo para o mar, mas desta vez não para encontrar uma serpente em forma de círculo. Imagine um navio viking avançando por águas serenas. O dia está calmo, as velas cheias, o céu limpo. Mas de repente o vento some, o mar fica parado. Os pássaros que antes sobrevoavam o barco desaparecem. Ao longe os marinheiros veem algo estranho. Ilhas. Mas não há ilhas naquele trecho da rota. Eles se aproximam e percebem que o solo é escuro demais, úmido demais, quente demais. E então, lentamente, o que parecia uma massa imóvel começa a se mexer. Na tradição nórdica e escandinava, há relatos de uma criatura marinha colossal chamada Hafgufa, às vezes associada ao que mais tarde se popularizou como Kraken. Um ser tão gigantesco que era confundido com rochas, ilhas, formações naturais inteiras. Seu método de caça era perturbador. Ela abria a boca, imóvel,
por tanto tempo que peixes, animais marinhos e até barcos inteiros se aproximavam, achando que aquilo era apenas uma baía ou enseada segura. Quando estavam bem no meio, nada mais precisava ser dito. Para os marinheiros, a Hafgufa representava o medo máximo do desconhecido. E se o porto seguro que você encontrou não for um porto, mas a bocarra de algo que nem sequer se importa com a sua existência, o mar para os antigos não era só água. Era um livro cheio de criaturas gigantes escondidas entre as ondas. E a Hafgufa era a lembrança de que, por mais que você conheça a costa, nunca sabe o que se esconde no fundo. Agora sinta a temperatura cair. O vento engrossa, os flocos de neve se tornam lâminas geladas no ar e, de repente, o mundo parece ter sido coberto por um lençol branco infinito. Em meio a essa paisagem, algo colossal se move. São os Jotnar de gelo, os gigantes do frio. Os Jotnar não são apenas vilões gigantes. Eles representam forças primordiais, tempestades, gelo, escuridão. Alguns são inteligentes, outros são brutos, mas todos carregam uma presença que faz qualquer humano parecer insignificante. Imagine seguir por uma geleira, as botas afundando na neve fofa, quando, lá no alto, você percebe uma sombra se mexendo. Só quando ela se destaca contra o céu você entende. Não é uma rocha, não é uma nuvem. É uma figura humanoide gigantesca, coberta por peles e gelo, com olhos tão claros que quase brilham. A cada passo, o chão treme. Os Jotnar de gelo habitam regiões remotas, e muitos mitos falam de confrontos entre eles e os deuses. Quando eles vêm, não é só um inimigo vindo em sua direção. É como se o próprio inverno tivesse decidido andar. Algumas das histórias mais tensas da mitologia nórdica são encontros em que um único gigante de gelo coloca em risco deuses inteiros. Não só pela força física, mas pela capacidade de controlar gelo, tempestade, granizo e nevascas. No imaginário nórdico, uma tempestade de neve que surge do nada poderia ser mais do que um fenômeno natural. Poderia ser o rastro de algum Jotun caminhando, indiferente, por terras humanas. Saia das tumbas, limpe a neve das botas e olhe para o horizonte. Veja aquelas montanhas enormes recortando o céu. Agora imagine que, em algum lugar entre aquelas rochas, existe uma criatura grande demais para caber em qualquer casa, lenta demais para perseguir um cavalo, mas astuta o suficiente para esperar. Apenas esperar. Esses são os Trolls. Na cultura nórdica e escandinava, os Trolls são seres ligados à natureza bruta. Montanhas, penhascos, cavernas profundas. Eles são enormes, de formas variadas, às vezes com nariz comprido, às vezes com rostos que se parecem com pedras desgastadas pelo tempo. As histórias dizem que eles não se dão muito bem com a luz do sol. Quando os primeiros raios os atingem, seus corpos endurecem, se imobilizam e eles se transformam em pedra. Por isso, os Trolls preferem a noite. Crianças eram avisadas a não andar sozinhas pelas florestas ao entardecer. Não era só pelo frio, pelos rios ou pelo terreno perigoso. Era também porque, naquela hora, se você ouvisse passos pesados atrás de você, poderia ser um troll atrasado, tentando encontrar uma gruta antes do amanhecer. Algumas lendas contam de viajantes que aceitaram ajuda de estranhos muito grandes, muito fortes, com vozes grossas demais. Só depois, ao perceberem mãos grandes como pás e olhos que brilhavam estranhamente à luz da lua, entenderam com quem tinham cruzado. E se uma montanha tiver um formato estranho, como se fosse o perfil de alguém agachado? Bem, há quem diga que, na verdade, aquilo já foi um troll que não correu a tempo. Agora, imagine um túmulo antigo em uma colina distante. A neve caiu sobre ele vez após vez. As gerações passaram. Ninguém lembra o nome da pessoa que está lá, mas ainda se cochicha sobre o tesouro enterrado junto com ela. Um grupo de guerreiros se aproxima, guiados pela cobiça e pela coragem. Eles abrem o túmulo, descem com tochas acesas, e o ar lá dentro é diferente, mais pesado, como se as paredes tivessem testemunhado algo intenso demais e não quisessem ser perturbadas. De repente, um dos homens para. Ele sente que não está sozinho. Na mitologia nórdica, existe um tipo de criatura chamada Draugr, seres que, por apego extremo àquilo que tinham em vida, seja um tesouro, uma casa, uma promessa, simplesmente não seguem adiante. Eles permanecem presos ao corpo, presos ao lugar, presos ao ressentimento. O Draugr não é um espectro translúcido, mas uma figura física, rígida, com força além do normal. Dizem que ele pode crescer de tamanho à vontade, ficando alto como o teto de uma sala ou esmagando portas com facilidade.
Ele guarda seus bens com um zelo assustador. Os guerreiros, ao descerem no túmulo, veem uma silhueta imóvel no fundo. Acham que é apenas um corpo antigo, mas então a criatura abre os olhos. Eles brilham com um azul frio, sem calor algum. Não há grito, não há aviso. Só um movimento rápido demais para algo que deveria estar em descanso. Dizem que enfrentar um Draugr é como enfrentar o próprio passado, pesado, incômodo e insistente. Não adianta argumentar, não adianta pedir desculpas. Ele não está ali para negociar. Está ali para lembrar que nem tudo aceita ser esquecido. Agora vamos para um lugar que não pertence exatamente à superfície, nem ao céu. Abaixo de tudo, onde a luz quase não alcança, ergue-se a grande árvore Yggdrasil, que conecta os 9 mundos. Suas raízes se estendem por reinos distantes, bebendo das águas do passado e do futuro. E ali, em uma das raízes mais profundas, está Nidhöggr. Ele não é um dragão que vive de tesouros, nem de glórias. Nidhöggr vive de algo muito mais simbólico. Ele rói as raízes de Yggdrasil. Imagine a cena. Uma criatura gigantesca, com escamas escuras como carvão, asas que parecem feitas de sombras e olhos que refletem apenas cansaço e rancor. Ele morde, raspa, mastiga a base da árvore que sustenta o próprio universo. E conforme ele rói, pequenas rachaduras invisíveis vão se espalhando pelo tecido da realidade. Acima, os deuses sentem uma espécie de desconforto que não sabem explicar. No mundo dos humanos, pessoas olham para o céu em dias normais e sentem, sem motivo aparente, que algo está errado. Nidhöggr continua. Não corre, não voa em direção às cidades, não solta chamas. Sua ameaça é lenta, paciente. Ele é o lembrete de que tudo, por mais grandioso que seja, um dia se desgasta. Quando ventos estranhos sopravam, muitos antigos diziam: é Nidhöggr trabalhando em silêncio. Agora deixe o vento gelado para trás e venha comigo até o mar. O céu está coberto, o oceano escuro como ferro derretido. Um barquinho de madeira balança entre as ondas e ali está Thor, o deus do trovão, com as mãos firmes em um cabo de pesca. Ele não está atrás de um peixe comum. Ele está atrás de Jormungandr, a serpente de Midgard. Jormungandr foi lançada às águas ainda pequena, mas assim como Fenrir, cresceu além do imaginável. Cresceu tanto que seu corpo serpentiforme deu a volta no mundo e sua cauda encontrou a própria boca, formando um círculo infinito nas profundezas do oceano. Dizem que, enquanto ela permanecer assim, mordendo a própria cauda, o mundo se mantém em equilíbrio. Mas se um dia ela soltar, bom, aí é outra história. Naquele barco, Thor joga o anzol no mar. Mas não é um anzol comum. A isca é a cabeça de um boi gigantesco. Ele espera. As ondas sobem. O barco range. Nada acontece. Até que o mar simplesmente muda. Não é uma onda. É como se algo enorme lá embaixo tivesse se mexido e o oceano inteiro tivesse sentido. O anzol puxa para baixo com uma força absurda. Thor segura. Seu rosto se contrai de esforço. Do fundo, algo começa a subir. Primeiro num brilho estranho. Depois, 2 luzes enormes surgem como faróis sinistros. Os olhos de Jormungandr. Ela emerge rompendo a superfície e por um instante parece que o céu sumiu. Só existe aquela serpente colossal, o barco minúsculo e o som ensurdecedor da água caindo de suas escamas gigantes. Thor ergue o martelo, pronto para o golpe. Mas o gigante que está com ele no barco, aterrorizado com o que vê, corta a linha. A serpente mergulha de volta nas profundas, levando consigo o ressentimento de ter sido acordada. Dizem que o olhar dela, naquele dia, ficou gravado no próprio mar. E os antigos acreditavam que quando a serpente se mexe nas profundezas, as ondas se levantam, os navios somem e o mundo inteiro sente um arrepio sem saber exatamente por quê. Tudo começa com silêncio. E um rosnado baixo, quase imperceptível. Fenrir não é um lobo comum. Ele nasce do caos, filho de Loki, o trapaceiro, e da gigante Angrboda. Desde filhote, ele cresce rápido demais. Em pouco tempo, seu dorso já é alto como as muralhas de uma fortaleza. Seus dentes brilham como lâminas recém-forjadas, e seus olhos parecem entender algo que nenhum outro animal entende. O fim. Os deuses observam. No começo, fingem que é só mais uma criatura perigosa. Alimentam Fenrir, convivem com ele, arrancam risadas nervosas cada vez que ele abocanha um pedaço de carne maior do que ele mesmo era poucos dias antes. Mas logo fica claro, se ele continuar crescendo assim, um dia ninguém vai conseguir pará-lo. Então eles decidem.
Precisam prender Fenrir. No entanto, não é tão simples colocar correntes em uma criatura que, com um simples puxão, arrebenta ferro como se fosse palha. Eles tentam 1, 2, 3 vezes. Correntes grossas, cadeias encantadas, nada funciona. Fenrir se solta todas as vezes, uivando para o céu como se zombasse dos próprios deuses. Até que eles forjam algo diferente. Gleipnir. Gleipnir não parece uma corrente. É uma fita fina, delicada, quase bonita demais. Mas foi feita com coisas impossíveis. O som dos passos de um gato, a raiz de uma montanha, o sopro de um peixe, a barba de uma mulher, a saliva de um pássaro, o sonho de um urso. Elementos que ninguém pode ver, tocar ou quebrar. Os deuses trazem a fita até Fenrir e dizem: se você é tão forte quanto diz, com certeza pode se soltar disso também. Fenrir olha para eles. Desconfia. Algo ali não cheira bem. Ele aceita, mas com uma condição. Alguém precisa colocar a mão em sua boca enquanto ele é amarrado, como garantia de que não será enganado. O único que dá um passo à frente é Tyr, o deus da coragem. Ele estende a mão sabendo que, dali em diante, nada será como antes. Fenrir é amarrado. Ele tenta se soltar. Puxa com força, eleva o corpo, se debate, rasga o chão com as garras. O mundo parece tremer. Mas Gleipnir não se rompe, não se move, não cede. Naquele momento, Fenrir percebe que foi enganado. Ele fecha a mandíbula. Um sacrifício doloroso é feito. Um silêncio pesado toma conta de todos. Fenrir é preso em uma ilha distante, acorrentado até o dia em que, segundo as profecias, ele se soltará. Por séculos ele permanece ali. Mas os antigos diziam: se em alguma noite de tempestade você ouvir um uivo tão profundo que pareça vir debaixo da terra, talvez seja Fenrir lembrando ao mundo que ainda está esperando. E agora que você caminhou por florestas sombrias, mares sem fim e raízes que sustentam o próprio mundo, me conta uma coisa. Qual dessas criaturas da mitologia nórdica mexeu mais com você? Foi o lobo que nem os deuses conseguiram conter? A serpente que envolve o mundo? A criatura que se esconde nos seus sonhos? Ou aquela presença silenciosa na floresta, bonita demais para ser só coincidência? Coloca aí nos comentários qual criatura você mais gostou. Vou ficar de olho para ver qual delas domina o reino do medo aqui nos comentários. Se você curtiu viajar por essas histórias, não esquece de deixar o like. Isso mostra para mim que você quer mais vídeos como esse e ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas que também amam mitologia, mistérios e lendas antigas. E claro, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos episódios. Ainda tem muito Deus, criatura, reino oculto e segredo mitológico para a gente explorar juntos. Se você chegou até aqui, é porque faz parte desse grupo de exploradores que encara o desconhecido com curiosidade, não só com medo. E é exatamente por isso que eu quero você de volta no próximo vídeo. Então, cuida da sua fogueira, protege bem seus sonhos essa noite, e a gente se encontra na próxima jornada. Até lá.